Esse vídeo é patrocinado pelo Desafio do Guerreiro da Calcan Brasil. Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de como diferentes necessidades e climas podem afetar toda a arte de um povo. Primeiro de tudo, é que na real a palavra viking não se refere a um povo para começo de conversa. Viking era um ofício, uma atividade, que remetia à pirataria e saque. Na verdade, os vikings não eram chamados de vikings pelos seus amigos, assim como eslavos e dinamarqueses também não chamavam eles assim. O termo só foi aparecer mesmo no século XIX, sendo que a era viking durou mais ou menos do século VIII até o XI. É muito difícil traçar a história dessa galera, porque toda a sua tradição, assim como a indígena daqui, era centrada na oralidade e nos seus objetos, o que faz com que a arte feita pelos vikings seja a forma mais interessante que a gente tem hoje de vislumbrar como era essa vida antiga, já que a maioria dos textos que a gente tem escritos sobre esses povos eram de povos que eram atacados por eles, com um caráter bem tendencioso, obviamente. O legal é que, diferente de outras sociedades medievais, uma das coisas que contribuía para a visão de barbaridade desse povo, além de, bem, da parte dos ataques, era que as mulheres tinham muitos direitos e autonomia. Crianças nascidas dentro e fora de casamentos, por exemplo, tinham os mesmos direitos, e as mulheres podiam pedir o divórcio e se casarem novamente se assim desejassem, assim como podiam ocupar posições políticas e de poder dependendo da sua riqueza familiar. Graças à arqueologia, a gente consegue saber que eles tinham uma divisão de camadas sociais. Os Thralls, e sim, essa palavra é parecida com o que você está pensando, justamente pelo fato que eu falei que os textos eram escritos por outros povos e eram tendenciosos, mas esses Thralls eram a camada mais baixa, que eram os escravos, que podiam eventualmente comprar sua liberdade com trabalho. Depois tinham os Carls, que eram camponeses e trabalhadores livres, e no topo eles tinham uma espécie de aristocracia, e historiadores não me matem, eu sei que esse não é exatamente o termo, mas é o jeito mais fácil de entender os Jarls, que eram como se fossem os líderes tribais, que tinham a maioria das coisas e cuidavam da parte administrativa e política. Para a arte, ela era introduzida muito cedo, porque a vida era uma vida muito difícil, de muito trabalho, onde a infância durava apenas até os 10 anos antes da pessoa se tornar adulto e ter que iniciar um ofício. Então, nesse pequeno período, as meninas eram introduzidas à costura e tapeçaria e os meninos a esculpir e talhar. E claro, lutar e lidar com questões familiares. Caso essas crianças fossem bem ricas, elas podiam aprender a ler runas e se tornarem uns dos poucos oradores que eram responsáveis por perpetuar suas histórias, assim como se tornarem formalmente artistas ou sacerdotes. Os mais ricos também tinham acesso a jogos de tabuleiro, enquanto os mais pobres faziam uso de jogos de dados esculpidos em ossos e madeira. A arte viking até hoje é conhecida por seus temas entrelaçados, representações de animais e runas, que permitiam que eles consultassem oráculos, sendo gravadas em objetos do dia a dia posteriormente, assim como sagrados, e eram principalmente usadas para atrair energias de proteção, força, conhecimento e agilidade, o que combina perfeitamente com a pausa pro patrocinador de hoje, a Calcan. Então, lembra que eu falei que nenhuma marca decente quis me patrocinar no último ano? A Calcan Brasil tá fazendo um concurso de arte e eles me chamaram pra divulgar. E obviamente eu aceitei, porque é um concurso muito Honestamente, se eu não tivesse sendo patrocinada, eu ia participar dele porque os prêmios são coisas boas de verdade. O nome é Desafio do Guerreiro, o que faz todo sentido, porque a Calcan é uma marca baseada em periféricos, toda centrada nessa estética de runas, mitologia e qualidade. Eles têm water cooler, gabinete e todo tipo de teclado e até cadeira. E para comemorar a primeira leva de mousepads exclusivos deles, eles estão soltando esse desafio de arte, onde, pega a visão, é proibido IA, para valorizar os artistas de verdade. Os primeiros 3 colocados vão ganhar vários prêmios em periféricos, mas eles também vão ganhar um contrato onde a própria ilustração vai estampar um dos mousepads oficiais e vão ganhar porcentagem das vendas. Pô, guerreiro de verdade é ser artista e empreendedor ao mesmo tempo. O tempo de participação é até o dia 5 de março. A arte tem que ter 300 dpi e resolução de 90 por 40. E o tema, obviamente, é guerreiro. Para participar, basta enviar um desenho no site da Calcan, ler o edital e seguir as regras certinho para garantir a sua participação. E não é miséria só de primeiro, segundo e terceiro lugar. Os 20 melhores colocados já garantem prêmios. E tem um bônus. Para quem é inscrito no canal, tá aberta uma aba lá no meu Discord para quem for participar do desafio, onde vocês podem enviar artes uns pros outros e trocar feedbacks. Bora garantir esse ano uma vitória pro ateliê juntos. Vai lá nas redes da Calcan, principalmente no Instagram, enquanto espera. Dá aquela força engajando na arte dos outros e bora participar. Eu quero muito ver os esboços de todo mundo. E não esqueçam de marcar a Calcan Brasil na hashtag Desafio do
guerreiro Kalkan. Mas é isso, voltando pro vídeo. Existiam 6 estilos principais de arte. O Ozenberg, Borri, Jelin, Mamen, que era luxuoso com inspirações cristãs e pagãs. E que, detalhe, antigamente era especulado que esse foi o último estilo a ser desenvolvido, justamente pela mistura dos povos, durante os seus saques. Mas isso foi desmentido com estudos modernos da confecção e da idade dos materiais. Também tinha, por fim, o Higgerhik e o Urnis, que é o que geralmente as pessoas têm no imaginário quando pensam em carrancas vikings. E a ordem que eles aconteceram foi mais ou menos assim. Agora, aprofundando um pouco mais cada um desses estilos, vamos lá. O estilo Broa Ozenberg. O nome deriva do túmulo do homem em Broa, em Grotland, na Suécia, e também do túmulo de uma mulher em Ozenberg, na Noruega. Em Broa foram encontradas várias peças de bronze, e em Ozenberg foi encontrado um dos túmulos vikings mais ricos. A mulher estava num navio ornamentado com oferendas funerárias. A ornamentação tinha muita temática animal. O navio de Ozenberg era um navio de carvalho, decorado com detalhes zoomórficos, com um mastro com uma cabeça de dragão. Nele foram encontrados 2 esqueletos, um de uma mulher de 70 anos e outro de 30 anos. As identidades são desconhecidas, mas existem algumas teorias, como ele sendo pertencente à rainha Ansan Hadostortsi ou o de uma sacerdotisa, sendo a jovem uma pessoa sacrificada para acompanhar outra pessoa de alta posição. No local também foram encontrados uma carruagem e uma cama. Agora, entre a gente, eu vou pedir desculpa por todos os nomes que eu pronunciar aqui, porque eu não sei falar essa língua, mas eu tô dando o meu melhor, tá? Estilo Borra. O nome se deve a um navio funerário encontrado em Borr, na Noruega. Desenvolveu-se a partir do estilo Broa Ozenberg. O uso de tranças em correntes que formam figuras simétricas para se desdobrar em animais foi uma característica muito marcante. Como exemplos, a gente também pode ver o pingente de bronze de Hedeby, um exemplo assim como os outros que estão passando aqui no fundo. Teve a cruz de Grosfó, uma grande cruz anglo-saxônica representando episódios da mitologia nórdica. É possível ver nessa cruz, por exemplo, o castigo de Loki, Fenrir, Heimdall e Vjora lutando contra Fenrir. Também teve os rúnicos da Ilha de Man. O estilo chegou depois nas Ilhas Britânicas, e existem muitos deles com uma rica decoração e inscrições. Um desses que aparece nesse estilo também é a cruz de Thorwald. Estilo Jelling. O nome se deve ao fato de que, inicialmente, era aplicado aos objetos Jelling, mas esses posteriormente foram catalogados como estilo Mamen. Assim, o estilo Jelling é caracterizado por figuras estilizadas em animais com corpos alongadíssimos em forma de S e vistos sempre de perfil. Também apresentava decorações vegetais, geométricas e simétricas. Estilo Mamen. O nome se deve às descobertas em uma câmara funerária na Jutlândia, Dinamarca, e apresenta animais em formas de espirais e decoração vegetal. Essa é uma das manifestações mais importantes e provavelmente o estilo com maior valor econômico, já que era o que apresentava mais pedrarias. Esse que foi descoberto apresenta uma figura de um pássaro e um rosto humano, o que mostra um domínio muito mais desenvolvido dos materiais como ouro e outras joias. De exemplos também teve o baú Cunegunda, que era um item ricamente decorado com marfim de Morse. O baú Carmin, runa Jelling, que eram runas de Gnorn, o velho, e a runa Harald Batland, que possuía uma cor diferente e apresentava uma figura humana no meio da decoração de vegetal. Estilo Hingeric. Se tornou uma expansão da tradição das pedras rúnicas. É a partir dele que vemos as runas sendo usadas de verdade, com casualidade, em objetos do dia a dia, e não apenas para imbuí-los com energia mística, mas por serem parte da decoração e da arte também. O nome deriva de um sítio arqueológico. Esse estilo apresenta animais em decorações vegetais bem definidas, ou figuras geométricas que circundam a figura de um animal maior em tamanho, que aparece desenhado completamente, não apenas a cabeça. Leões e pássaros são geralmente coroados, e também existem decorações em forma de cruz. É também o primeiro estilo que necessariamente tem que ser simétrico. E de exemplo, temos alguns, como o catavento de Soderala, que era uma peça de cobre que posteriormente foi dourada, provavelmente usada na proa de um Dakar, ou um navio similar. Foi bem decorada com formas de animais, e dá pra ver outros exemplos de peças parecidas, como o catavento de Kalung e o catavento Regen, a pedra de Vagin, que estava no interior da igreja de mesmo nome, que foi transferida como uma construção inteira para Polônia
cerimônia juntamente com a pedra. É uma pedra irregular que forma quadros negros com faixas e folhas e um leão. Também teve a pedra rúnica do cemitério da igreja de São Paulo em Londres, que foi identificada depois de ter sido retirada do seu local, sem consentimento, vocês me entendem? Britânicos, né? Que foi identificada depois como uma lápide tumular viking. A pedra rúnica retrata um leão e uma serpente lutando, com inscrições rúnicas na borda externa. Apresenta também vestígios de policromia, indicando que ela foi inicialmente pintada. Também tiveram pedras rúnicas na Grécia, que hoje em dia são encontradas principalmente na Suécia, e descrevem viagens de povos escandinavos rumo ao Império Romano Bizantino. Essas pedras têm inscrições com palavras propriamente relacionadas à Grécia. E as pedras rúnicas de Varegues. Essas descrevem viagens ao leste da Escandinávia, que atualmente se encontra a Rússia e a Ucrânia. E existem outras pedras que falam de viagens para outros lugares da Europa, mas que não apresentam muitos desenhos. Estilo Urnis. O nome foi adotado devido à decoração da igreja de Urnis. É um estilo elegante e vigoroso, e é o estilo que geralmente as pessoas pensam quando pensam em vikings. São figuras de animais esbeltas com extremidades finas, pescoço longo e cabeça estilizada, com olhos bem arredondados. Também existem animais como serpentes e dragões. Ele preza pela assimetria em animais e simetria nos arabescos, padrões entrelaçados em linhas finas em forma de S ou em 8, como dá pra ver em alguns exemplos. Também existiram estilos de arquitetura vikings, que são os de igrejas que são chamadas de stavkirke, que são exclusivamente igrejas feitas de madeira, geralmente pinho, e encontram-se principalmente na Noruega. A técnica de construção era chamada de stavver, ou seja, um stave, um poste circular, sustentando uma estrutura quadrada, que era o verk, e era o estilo mais comum, como nos exemplos que eu vou desistir de ler esses nomes que estão na tela. Também existiam igrejas compridas e, por fim, igrejas bem mais raras que tinham o teto elevado, que são as retratadas mais comumente em séries e livros pela romantização do período, embora elas fossem muito mais raras. A maior delas é chamada de Hedal. A decoração delas era principalmente nos portais e pilares, com a influência das runas no desenvolvimento do estilo de Urnis, que, como visto na linha do tempo, foi o último a ser feito, até onde se sabe pelos historiadores por enquanto. Os portais mais tardios começaram, por influência do cristianismo, a ter alguns detalhes góticos, mas nesse tipo de igreja eles tinham todos os tipos de arte. Afinal, a igreja de madeira era uma das poucas construções que continuava, mesmo com as mudanças geracionais, sempre sendo às vezes expandida, às vezes redecorada. A iconografia delas era focada no monumentalismo, com presença de histórias sobre criaturas grandes, como dragões e leões, em uma altitude muito grande de combate. Deuses, entretanto, não eram tão presentes. A pintura só passou a ser frequente a partir do estilo de Hygge, por ser importada de outros lugares, às vezes à força. Outra construção que eu não vejo falarem muito eram os... nunca vou falar isso. Den? É cemitério florestal. Cemitério florestal, ok? Que eram cemitérios que se adaptavam à natureza, com algumas capelas e um crematório, respeitando o espaço das árvores. Os túmulos ficavam em meio da floresta. E claro, hoje em dia, as pessoas, quando pensam em vikings, só lembram das joias ou das runas, achando que tudo é a mesma coisa. Infelizmente, o conteúdo sobre a arte viking é extremamente limitado até em inglês, o que contribui com a dificuldade para as pessoas se informarem, mesmo que tenham interesse, sobre um tipo de arte que é tão legal e tão rico. E tem muitos lugares na internet repetindo sempre as mesmas informações. Mas isso aqui foi tudo que eu consegui encontrar que fosse mais focado na arte e que não fosse apenas pro lado místico das runas, que seria um assunto muito longo e específico para entrar nesse vídeo. Quem sabe num próximo. Mas eu achei esses dois canais aqui de pessoas que estudam muito mais do que eu sobre o assunto para quem estiver interessado. De qualquer forma, era isso que eu queria mostrar sobre a arte viking. E eu gostaria de novamente agradecer a Calcan Brasil pelo apoio ao canal. Sigam eles e a mim no Instagram se tiverem um tempinho. E participa do concurso, tá? Tá bem divertido. E também são prêmios muito bons. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!